Olá, você é psicólogo que quer trabalhar com a dependência química, mas não tem ideia nem de onde eu vou começar. Então eu vou explicar para você. A gente começa trabalhando a dependência química justamente definindo o conceito, principalmente para os leigos. O que é a dependência química? Eu sou a doutora Mayra Martins e vou estar explicando para vocês nesse vídeo o que é a dependência química. Antes da gente começar a falar da dependência química, é importante a gente entender o que são as drogas. As drogas são qualquer substância que nós ingerimos e que age no nosso organismo. E o que são as substâncias psicoativas? São as substâncias que nós ingerimos e que agem no nosso cérebro, como, por exemplo, remédios e drogas. E o que são as drogas de abuso? As drogas de abuso são drogas que nos dão prazer. Toda droga, gente, dá prazer. Então, quando a gente começa a falar de drogas, a gente não pode nunca falar de uma forma como algo que traz o prejuízo, porque a gente tem que lembrar que inicialmente ela não é um prejuízo no primeiro momento. Ela é algo que dá prazer, porque se não desse prazer, a pessoa não repetiria o uso. Então, as drogas, elas dão prazer. E aí, quais são as drogas de abuso? É o álcool, a cocaína, a maconha, LSD, o êxtase, enfim, infinitas drogas nós temos. E aí, como que a gente fala que começa, que se dá a dependência química? Então, por exemplo, quando a gente vai explicar isso num consultório, pode ser para um pai, para uma mãe, para uma esposa, para alguém que é leigo, ou até mesmo às vezes acontece da pessoa, ela sabe, as pessoas falam inconscientemente, ela sabe que realmente o filho, o marido, ele está fazendo esse uso abusivo e pode estar chegando já com consequências mais sérias, mas nesse primeiro momento essa pessoa não está preparada para ver, porque se a partir do momento que ela vê, ela tem que tomar uma atitude. Então, muitas vezes, fica mais fácil, mais confortável para ela lidar com a dor, ela achar que isso foi só um momento, que isso não está acontecendo, que isso pode ser a influência de alguém, por isso que acontece, que se esse amigo não estiver mais próximo, que isso não vai acontecer mais, que isso é absolutamente natural. E quando a gente vai lidar com a dependência química, quando a gente vai lidar com esse assunto, a gente precisa entender que isso faz parte dessa história. E uma outra coisa, antes da gente começar, a esclarecer um pouco mais como se dá a dependência química, que além dela dar prazer, a gente também tem que entender um outro ponto. Quando eu estou trabalhando com uma pessoa que é o dependente químico, essa pessoa ela não é o dependente químico, ela é uma pessoa que tem uma doença e que essa doença ela tem uma recuperação como qualquer outra doença, mas que é um processo muitas vezes mais complexo e que demanda um plano individualizado, um planejamento para que isso realmente tenha sucesso. Então a gente precisa ter esse olhar, porque uma coisa que eu percebo, principalmente nos anos, que eu dei aula, e quando eu também fiz estágio no HC, na unidade de emergência, ou mesmo é, no posto de saúde, que é a UBS, o que a gente percebe? Que muitos dos profissionais que estão trabalhando nesta área, eles não acreditam na recuperação. E muitas vezes eles olham com a discriminação, isso mesmo em clínicas. Clínicas, comunidades terapêuticas, eles têm uma tendência a tratar um transtorno como a esquizofrenia, ou se não, transtorno afetivo bipolar, um transtorno depressivo, de personalidade, de uma forma muito mais cuidadosa, não seria cuidadosa a palavra, Mas assim, de uma forma menos discriminatória do que a pessoa que faz o uso de drogas, porque isso na nossa própria cultura muitas vezes é visto como sem vergonhice, falta de caráter, a pessoa para a hora que quiser, que isso é fácil, porque é falta de personalidade, e na realidade não é nada disso. Isso é uma doença, e é uma doença que precisa de um tratamento, e que esse tratamento ele tem que ter um planejamento, e que esse tratamento ele não é igual para todos.
Então, a partir do momento que a pessoa entende isso, ela já tem uma outra visão. E quando eu falo para vocês, né, vamos começar a vir comigo nessa comunidade para a gente entender que a dependência química, ela é uma doença, mas que tem uma recuperação e tem um planejamento, é justamente para a gente não fazer parte desses rol de profissionais que trabalham com isso, mas que na realidade não acreditam na recuperação, ou que tem discriminação, ou que trata com descaso. Isso precisa acabar. Ou senão, mesmo aquele preconceito, ai, você é louca, vai atender dependente químico, isso não dá resultado. Depois a pessoa nunca mais vai voltar. Imagina, você está perdendo seu tempo, você vai ser frustrada. Enquanto você tiver esse olhar, você não vai ter sucesso e atingir excelentes resultados com esse nicho que é a dependência química. Então a gente precisa primeiro mudar um pouco esse olhar. E aí, como que desenvolve essa dependência química? Então, por exemplo, hoje a pessoa sai, encontra um amigo, aí ele fala, ó, o amigo tá fazendo uso da cocaína, num bar, bebendo. Aí ele fala assim, ó, vem cá, experimenta aí, cara, é legal. Não, não quero, não, vai, você vai ficar animado. Aí ele vai, ele experimenta, aí ele vê que ele fica mais acelerado, mais desinibido, que dá aquela euforia, ele, pô, legal, gostei e tal, ele vai para casa. Aí uma outra vez ele encontra esse amigo de novo, que tá lá e que oferece, fala, não, vai aí, é legal, você vai gostar. E aí ele, novamente, ele vai. Aí uma próxima vez de novo, e isso vai se repetindo, até que chega um dia que ele encontra um amigo e fala, ó, onde que consegue? Onde que eu posso conseguir, né, essa cocaína? Onde que eu posso conseguir? Aí a pessoa vai, fala onde consegue, às vezes dá o contato, e ele vai, ele busca, e aí ele começa cada vez mais a repetir esse uso. Até que chega um momento que ele começa a desenvolver a tolerância. Então, se hoje ele precisava de 1, 2 gramas para dar aquela euforia, amanhã, para dar a mesma euforia, amanhã num sentido figurado, né? Mais para frente, para dar a mesma euforia, ele vai precisar de um pouco mais. 2, 3 gramas para dar aquela mesma euforia. E assim ele vai aumentando. E isso vai aumentando o que a gente chama da tolerância, né? Então a pessoa vai desenvolvendo cada vez mais tolerância para esse tipo de uso dessa droga ou de múltiplas drogas. Então, assim se dá a dependência. Então, a gente precisa também entender isso. Uma outra coisa que a gente também precisa prestar atenção, principalmente no adolescente, né, no jovem, é porque o cérebro do adolescente, ele tá em desenvolvimento até os 25 anos. E geralmente essas drogas, né, de uso que eles começam a fazer essa experimentação é nessa fase da adolescência, onde o cérebro ainda está em desenvolvimento. Então aí ele começa a achar que realmente ele dá conta, a princípio não traz tantos prejuízos no começo. Quando eu falo de prejuízos, são prejuízos familiares, prejuízos financeiros, prejuízos sociais, são vários prejuízos que o abuso, né, e a dependência das drogas trazem. O álcool mesmo, principalmente na nossa cultura, por muitos não é visto como uma droga, é visto como algo que dá prazer numa socialização. E realmente ele é uma droga de socialização. Mas o problema é que as pessoas, quando fazem esse uso, desenvolvem essa dependência do álcool, ela é muito mais difícil, às vezes, da pessoa se perceber. Porque como que eu vou numa festa e não vou tomar uma cerveja, não vou tomar um uísque, não vou tomar uma batida? Porque isso ajuda a sociabilização. As pessoas bebem, comemoram, então automaticamente isso acaba às vezes sendo mais difícil da pessoa entender. E um outro ponto também que nós temos dentro do contexto da dependência química é aquela história da autonomia, eu paro a hora que eu quiser. Não, mas imagina, eu tô bem, a hora que eu quiser eu paro, acabou, acabou. Existem algumas pessoas, mas é a minoria, e isso eu posso falar para vocês com os meus 24 anos de experiência nessa área. Uma grande, assim, é minoria mesmo, de pessoas que falam, não, eu vou parar, ou que falam, não, eu só vou usar
esse tanto, esse final de semana e acabou. E que realmente conseguem fazer isso e toca a vida e pronto. Mas isso é uma minoria, porque a maioria tem essa fala, mas na realidade não dá conta. Assim como nós temos também, por exemplo, pessoas que têm, às vezes, a tendência, não, durante a semana eu não bebo. Durante a semana eu não uso drogas. Chega no final de semana, a pessoa se acaba. Passa o final de semana inteiro bebendo quase em coma alcoólico e usando drogas, mas aí é só sexta-noite e termina no domingo. E a pessoa acredita que pelo fato de controlar durante a semana e aí só extrapolar os finais de semana, que isso não é uma dependência. Então, por isso que a gente precisa entender exatamente o que acontece, quais são os tipos, né, como que dá esse uso em diferentes pessoas, para que a gente possa realmente traçar um plano estratégico e poder fazer a diferença quando eu falo para vocês. Porque quando eu traço esse plano estratégico com essa pessoa, eu vou ter resultados muito mais eficazes e muito mais rápidos. Então, por isso que eu preciso entender todo o contexto da dependência química. Porque se eu só achar, é uso de drogas, é abuso, usa maconha, usa cocaína, bebe, e só entender isso, quantas doses que leva a dependência? Realmente, assim, eu não vou conseguir fazer um trabalho diferenciado. Então, o que eu quero conversar com vocês hoje é a respeito de como que eu explico essa dependência de uma forma ampla, né, para que a pessoa entenda que é uma doença, para que eu tenha argumentos e possa explicar que assim como uma hipertensão, como qualquer doença crônica, ela tem recuperação. E quando eu falo de recuperação, que eu vou falar no próximo vídeo, é que essa recuperação ela existe sim. Mas a maioria das pessoas que eu conheço não recuperaram. Porque talvez a gente tenha sempre um olhar para aquilo que não dá certo. Mas tem até um livro que eu vou colocar para vocês, que é do Ronaldo Laranjeira, que fala dos sucessos na recuperação. E são pessoas que realmente chegaram ao fundo do poço e que hoje, né, têm uma história para contar e realmente venceram. E eles dão alguns passos e a gente vai ver que cada um tem uma história diferente, mas todos chegaram ao fundo do poço, todos tiveram um planejamento estratégico e venceram a dependência química. Então, a primeira coisa que eu quero deixar nessa aula para vocês é o conceito, né, nesse vídeo, né, que não é uma aula, mas é um conceito da dependência química. E se você é psicólogo, se você quer trabalhar nessa área, que é uma área que está crescendo demais, infelizmente, né? A dependência química hoje é a terceira doença que mais cresce no mundo, sendo a primeira depressão, a segunda dependência química e a terceira o suicídio. Então, assim, nós temos hoje, se vocês pegarem na Organização Mundial de Saúde os dados, como tem aumentado, né, essa dependência química no Brasil e fora do Brasil também. Então, a demanda para atender essas pessoas é muito alta e nós temos poucos profissionais que trabalham nessa área devido a essa demanda que cresceu demais e boa parte desses profissionais, principalmente psicólogos, né, que eu tenho visto e acompanhado, claro que não é só psicólogo, tá? Mas não tem a formação adequada e principalmente, gente, a prática. O que te ensina a fazer um trabalho de excelência são as práticas. Então, quando vocês começam a faculdade, vocês têm que fazer terapia. A princípio é o que pedem para fazer terapia. Logo que vocês se formam, quando vocês começam a atender no consultório, vocês têm a supervisão, né? Que também é aconselhado. Vocês estão começando uma prática agora, porque aquela experiência que a gente tem lá na faculdade, principalmente nos últimos anos, que é atender na clínica, escola, realmente você começa a desenvolver uma prática, né? Mas acontece que ali você tem a supervisora que te ajuda, muitas vezes você tem a discussão do grupo e você não atende tantos casos assim a ponto de falar, nossa, eu tenho uma vivência, eu tenho uma experiência. Então, no começo, até para a gente poder ser muito mais assertiva, a gente precisa de uma supervisão, de uma monitoria quando a gente começa a atender
no consultório, principalmente aqueles casos mais complexos. E uma das coisas que eu vejo, que eu percebo, é a falta de preparo que a gente sai mesmo, né, na faculdade com esse conhecimento, né, da saúde mental e principalmente da dependência química. Tem informação que as pessoas nem entram assim em detalhes do que é a dependência química, de como trabalhar a dependência química. Muitos não fazem nem estágio nessa área, então aí não tem a menor noção e muitas vezes pode ficar com aquela ideia de mas não, isso não dá resultado, mas eu não gosto, porque imagina, porque o cara é louco, a mulher é louca. Não, a gente não pode ter esse pensamento, porque a gente tem que olhar para essas pessoas porque eles são seres humanos em busca de um autoconhecimento, de um tratamento como qualquer outro paciente. Então, a gente, a partir do momento que a gente tem esse olhar e que a gente conhece a saúde mental e conhece também a dependência química, a gente traça um plano estratégico para essa pessoa e a chance de sucesso ela é muito grande. E principalmente de você ser assertiva e ter um resultado positivo mais rápido. Então, se você quer fazer parte dessa comunidade, de atender com excelência a dependência química e ter resultados eficazes e mais rápidos, então continua aqui, assista os nossos próximos vídeos, deixa aqui um comentário se você gostou, faça perguntas para que a gente possa em todos os vídeos trazer conteúdos novos. Aqui eu vou estar falando das novas práticas que estão sendo usadas, vamos estar falando de técnicas, de ferramentas. A gente vai ter momentos em que a gente vai poder trabalhar perguntas e respostas, que isso ajuda bastante. E comece a mudar o seu olhar, que aí vocês vão ver como que a gente pode ajudar essas pessoas e a mudar essa visão de que dependência química não tem recuperação. Vamos fazer a diferença nesse número de pessoas que estão precisando, gritando por uma ajuda de excelência. Até o próximo vídeo.